Bom, hoje eu vim para que nós pudéssemos conversar sobre nós. Só que não bem nós, eu, Maureen, minha mãe Maura, que eu posso apresentar para vocês também, né? Não nós no que nós estamos nesse momento, mas nós vamos falar sobre o que nós somos realmente, quem somos, né? E aí eu posso dizer que eu talvez não saiba o primeiro nome ou o apelido de alguns ou de todos vocês, mas eu sei que todos nós podemos ter como sobrenome, quem sabe, espírito. E esse eu ainda não sei qual é o nome que ele vai ter, ou que eu vou ter quando eu voltar para casa. Talvez eu continue com o Maureen, porque eu gosto bastante, mas a gente nunca sabe. Porque, na verdade, esse tipo de identificação não tem tanta importância. Talvez por isso a gente não fale muito sobre o nome dos espíritos, mas a gente fala sobre os espíritos. Porque quando nós alcançarmos a benignidade divina através dos nossos esforços para que consigamos ser espíritos puros e elevados, não será o nome a nossa maior vitrine. Será sim a nossa união com todos os outros espíritos puros que auxiliam hoje a todos nós, né? Como iremos nós um dia auxiliar a todos os outros necessitados. Parece que a Maureen está meio maluca hoje, né? Mas não é. É que, na essência, nós não fomos criados seres humanos. Nós fomos criados seres imateriais, pelo menos dentro do nosso conhecimento do que é a matéria, né? Nós somos criados espíritos, uma matéria fluídica da qual muitos não conseguem perceber nem sentir, mas que pode aparecer tanto numa vida humana, como acontece aqui no planeta Terra, encarnados, como a gente costuma dizer, significa na carne, ou mesmo com a nossa vestimenta espiritual, chamada de perispírito, que então, né, dependendo da necessidade e do seu grau de evolução, ela pode, mesmo estando oculta aparentemente aqui entre nós, tanto se materializar a ponto de que podemos tocar e sentir, como pode se comunicar, né? E para isso nós temos, então, no nosso plano, o celular chamado médium. Alguns só se ouve a voz, outros, em determinados momentos, só se vê a imagem, em outros se vê a imagem e a voz, e também nós conseguimos, por muitas vezes, escutá-los, né? Por que os espíritos só se apresentam aos médiuns? Bom, é que eles necessitam
de uma ligação especial, digamos assim, que tenha o código de área necessário para que eles possam se aproximar e completar a ligação. E nem todos possuímos esse código de área. Às vezes ele até existe, mas não está conectado. Kardec dizia que todos somos médiuns, ou seja, todos temos esse código de área. Porém, em alguns lugares ou para algumas pessoas, ele ainda não está em uso. Falta alguma coisa. Ele existe, mas ainda falta alguma coisa, né? Então, por isso que aparentemente nem todos conseguem fazer essa ligação. E por que ela é importante? Por que é importante nós sabermos que somos espíritos? Porque nós já sabemos que eles existem, senão nós estaríamos aqui, né? Mas sermos e acreditarmos na vida espiritual fez a necessidade de que esses irmãos que estão no plano superior, né, ou alguns até em planos inferiores, chegassem até nós para nos mostrar que somos muito mais do que aquilo que estamos. Que nada acaba aqui, assim, como um sopro. Que viver aqui, seja por minutos, horas ou anos, dezenas de anos, é uma gota no oceano da eternidade, aonde nós realmente habitamos. E aí, eu vou fazer uma comparaçãozinha. Todo mundo aqui provavelmente já tirou férias. Se não tirou férias, tem o desejo profundo de, em algum momento, tirar essas férias. E as férias, né, a gente pode perceber que elas acontecem, às vezes, de maneiras muito diferentes. Às vezes a pessoa está tão esgotada que ela tira as férias e acaba tendo que passar por um tratamento médico para se recompor, porque está depressiva e por estar depressiva acabou ficando doente, né? E aí essa doença criou determinadas lesões físicas, emocionais, mentais. Então, às vezes as férias acabam sendo uma licença médica. Outras vezes, a pessoa tira férias e se diverte, parece que está assim nas nuvens. Tudo muito bom, tudo muito gostoso, na paz, para quem gosta, né? De frente para o mar, brisa gostosa, calor no ponto certo, águas refrescantes, perfeição, tá tudo bem. Outras vezes, a gente tira as férias, mas para se reorganizar, aproveitar para fazer um curso, aprender uma coisa nova, porque chegou à conclusão de que aquilo que está fazendo, que está trabalhando, não está sendo legal, que é uma necessidade de mudança. Não é assim? E aí, claro, tem tantas outras questões, né? Até individuais, porque cada um faz com o seu tempo aquilo que lhe aprove. Pois é, eu posso dizer para vocês que as férias, entre aspas, serão o nosso tempo no plano espiritual, após o desencarne. Por quê? Porque muitos de nós
desencarnam adoecidos e precisam de um tratamento. Muitos de nós precisam, ao desencarnar, aprender muita coisa, estudar mais um pouco para mudar as suas atitudes. Outros chegam bem, curtem aquele momento, como a gente curte aquelas férias dos sonhos, né? E assim sucessivamente. Porém, como nas férias, enquanto a gente tem a necessidade do trabalho, principalmente o trabalho mais duro, elas acabam. E a nossa estada no plano espiritual também acaba. Ou melhor, ela cessa até nosso próximo período de férias. Ou seja, nós reencarnamos. Por quê? Porque precisamos ainda do trabalho que vai nos aperfeiçoar, que vai nos trazer o alimento que nós precisamos, para que possamos, como diziam antigamente, crescer fortes e saudáveis, né? Só que não é do alimento físico. A gente vem para cá, e é claro que o alimento físico é necessário, material, porque nós estamos numa vestimenta material a qual necessita desse alimento, para que possa dar guarita à nossa essência, que é o espírito, para que ele possa, através do nosso trabalho aqui, seja como filhos, como pais, como amigos, como trabalhadores, como ricos ou como pobres, é essa experiência que nos transforma, fazendo com que um dia nós apenas não sairemos para uma breve férias, mas nós teremos a tão sonhada aposentadoria. E não se enganem, porque como a gente diz aqui, quando a gente se aposenta, a gente não trabalha menos. E isso não é só por experiência nossa no plano terrestre, é que a gente já sabe disso por informação dos nossos irmãos, que estão aposentados no plano espiritual e que lá trabalham muito para o nosso bem. Porque não é dos mais velhos, dos mais vividos, dos mais experientes que vem o aprendizado? Uma criança de 5 anos não vai dar aula para alguém de 20, não é assim? Normalmente, na ordem correta, a de 20 é que vai dar aula para o de 5. Então, o importante nós sabermos, meus irmãos, que cada vida encarnada é um ano na escola do aprendizado e da elevação, do melhoramento moral e espiritual de cada um de nós. É a oportunidade. A cada encarnação, Deus, nosso Pai, nos matricula num novo curso de aperfeiçoamento, para que possamos, através do estudo, do esforço próprio, alcançarmos mais uma passada de ano ou de vida
que nos proporcione a felicidade de conseguir passar de ano. E, falando em passar de ano, me faz lembrar que nós temos na escala espiritual 3 ordens. A primeira ordem fala dos espíritos puros. Bom, esses são aqueles que já estão aposentados, trabalhando talvez muito mais do que antes, mas estão aposentados da reencarnação. Eles não precisam mais voltar a esse plano. Eles estão unidos em tanto amor que basta o pensamento deles e nós recebemos aquilo que necessitamos. Então, eles estão ali, sempre conectados com todos. Essa é a função, dentre algumas outras, né? Mas resumindo, seria assim. Depois, nós temos os espíritos bons. Não somos nós. Bom, falo por mim, não vou apontar o dedo a ninguém, mas os bons são aqueles que ainda, de vez em quando, tiram nota baixa em alguma das matérias. Sabe, de vez em quando tem uma preguicinha, não estuda direito, então dá uma gazeada na aula, aquelas coisinhas que a gente costuma dizer, não foi nada, né? Não, meu filho hoje, ele disse que estava com dor de garganta, eu até acreditei, tadinho, ele nunca falta aula, deixa ele ficar em casa hoje. Só que a mãe sabe que é mentira. E eles lá também. Então, o espírito bom, ele já se elevou bastante. Talvez intelectualmente ele seja muito sábio, porém, ele ainda não tem a completude moral de amar ao próximo integralmente como a si mesmo, sem crítica, sem dúvida, sem nenhuma medida. Não, os bons ainda não têm. É a classe do meio. E aí vem a terceira, classe não, ordem, né? Porque são várias classes, aí a gente ia ter que fazer muitas palestras para a gente poder falar de todas. Mas a terceira ordem é dos espíritos imperfeitos. Bem-vindos à minha casa, é nessa que eu moro. E é, então, a classe em que nós temos que trabalhar mais pesado, porque ainda não estudamos o suficiente. Sabe, os antigos chamados analfabetos, que não podiam pegar bons empregos, né? Nós somos quase isso. Nós já sabemos até ler. O problema é que nem sempre a gente consegue interpretar aquilo que a gente leu completamente. E aí, por conta disso, a gente acaba não indo muito bem na redação, não decorou a tabuada, aí roda em matemática, né? E por aí afora. A gente ainda tem muito orgulho, vaidade, o ódio ainda nos ronda. Quer ver quando mexerem com alguém que eu amo? Ai, eu viro bicho. Isso é ser espírito imperfeito. É aquele que quer cuidar brigando, que quer proteger afastando o outro.
e na espiritualidade, naqueles que já têm capacidade de ser bons, ou principalmente os puros, eles são todos como mães. Sabem do defeito de cada um dos seus filhos, mas não lhes nega o colo jamais. Isso falando, né, de maneira geral. Normalmente o conceito de mãe é esse, por isso que a gente usa esse exemplo, né? Mas vejam, essa é a nossa meta. É cuidar dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas atitudes. Parece que chegar à ordem dos espíritos puros é algo assim por demais distante. Mas olha, quando eu tinha uns 5, 6 anos, que falavam que o mundo ia acabar no ano 2000, eu fazia as minhas contas e eu dizia assim, pô, eu vou ter só 30 e poucos anos? Ai, meu Deus, não, mas falta muito tempo. Ixi, 35 anos, sei lá, mais ou menos. Era muito tempo. Então, até que eu nem precisava me preocupar, né? De certo, eu já ia estar mais velha, com 35 anos. Saudade dos 35. Né? Mas não é assim. A gente piscou, os 35 já passaram há muito tempo, o 2000 não acabou com o planeta, e já estamos em 2022 e continuamos aqui firmes e fortes. Então, percebam que nada é tão longe quanto a gente pensa. Depende de como nós nos alimentamos para crescer e ficar fortes. Ou seja, depende do esforço que fizemos para comer o bem, os bons pensamentos, as boas atitudes, o amar ao próximo, e esse amar ao próximo, como é uma ação, então fazer dele a caridade, né? E aí, sucessivamente, ano por ano, escola a escola que nós passarmos, nós estaremos completando as fases da nossa vida e da nossa escola espiritual. Então, uma hora a gente vai se formar na classe dos espíritos imperfeitos, e aí vamos passar para a primeira classe da segunda ordem dos bons espíritos, e vamos estudar mais ainda, porque sabe como é que é, né? Quando chega no ensino médio, é menos tempo, mas é mais estudo. Né? Por quê? Porque a gente tem que passar no vestibular, que é a prova mais difícil, ou no Enem. E como tudo evolui, hoje em dia já não basta mais só fazer a faculdade. A gente já tem que pensar na pós, no mestrado, no doutorado e no pós. Tem gente que fica fazendo pós a vida inteira. Crescer intelectualmente, sim, muito, muito necessário. Nós temos que nos instruir. E a instrução nos cresce intelectualmente. Mas nós precisamos amar. E amar é caminhar junto com a humildade. Porque quem mais se ama, mais simples e humilde é. Porque tem em si o verdadeiro amor. Sabe que é
filha de um Deus que tudo nos dá e nos deu para que pudéssemos ter a vida que necessitamos. Então, o resto, só o necessário. E é essa sensação de possuirmos tudo o que precisamos, mesmo aparentemente tendo nada, é que nos realmente traz um pouquinho do céu, ou seja, a felicidade verdadeira. Aceitar o que se é, o que se tem, como se é, e procurar se melhorar cada dia mais, não é com a chapinha, nem com o protetor solar, ou o batom, ou a base, ou o corte de cabelo irado. Isso pode até dar uma massageada no ego, mas é com melhoramento interno, de se preencher nesse amor de Deus, que tudo transforma, é que nós então podemos visualizar e ter certeza de que um dia estaremos com a melhor das aposentadorias, aquela que mais trabalha e que mais amor tem. Nosso tempo voou, mas eu acho que deu para a gente ter uma pincelada sobre os nossos desejos de futuro. Pelo menos é assim que a espiritualidade nos ensina. E Jesus já tinha nos dito: o meu reino não é desse mundo. E se a gente quer conviver com Ele, nós temos que nos esforçar para encontrar o caminho desse reino. Obrigada a todos, obrigada à casa por mais um convite e que as bênçãos desses amigos aposentados estejam com todos nós. Muito obrigada.